Olá, queridos amados ouvintes. Eu entro mais uma vez aqui no meu canal para trazer uma palavra da parte de Deus para nossos corações. E eu gostaria que nossos queridos amados ouvintes, amigos, irmãos, se inscrevessem no meu canal. Ajuda a compartilhar este amor de Deus para o mundo, para que o nome do Senhor Deus venha ser exaltado e glorificado, quanto no céu e na terra. Querido, a mensagem que eu quero trazer, ela se encontra em Romanos capítulo 5, verso 12. A palavra do Senhor Deus diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, mas o pecado e a morte passou a existir a todos os homens. Está vendo, meus queridos amados? A Bíblia diz que o pecado e a morte entrou por um só homem, mas todos são destituídos da glória de Deus. Foi por um homem que entrou o pecado, meu querido. Felizmente, por nossos primeiros pais. Eles desobedeceram ao nosso Deus. Assim como nós, todos os dias, desobedecemos ao nosso Deus da mesma forma que eles desobedeceram, ou às vezes nós fazemos coisas pior do que eles fizeram. Mas, queridos, a palavra do Senhor Deus diz, não porque o homem ele pecou, porque Deus sabia que Adão e Eva iam desobedecer a eles, porque antes da fundação do mundo, Deus já existia. Deus já sabia, querido, dos fatos que ia acontecer. É por isso que Deus, ele já preparou o seu filho. Filho, você vai morrer para salvar a raça humana. Mas, querido, quando olhamos para o capítulo 5 de Romanos, versículo 20, a palavra do Senhor Deus nos afirma da mesma forma. Né? E a Bíblia diz, meus queridos, em Romanos, capítulo 5, versículo 20, e aonde superabundou o pecado, ali superabundou a graça. Mas a graça é superior ao pecado. Querido, a graça do Senhor, ela nos cobre multidões de pecados. Meus queridos, é o motivo e a razão de nós estar aqui, transmitindo esta mensagem do nosso Deus. Porque, querido, a graça, ela é superior ao pecado. A graça, ela sempre está acima do pecado. Porque Deus, querido, a Bíblia diz que esse Deus, ele nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para vir a este mundo, dar sua vida e resgate à raça humana. Queridos amados, a Bíblia diz que é só por o sangue de Jesus Cristo que nos lava de todos nossos pecados. É só pelo sangue de Jesus que nos lava de todo o pecado. Queridos amados, a palavra do Senhor Deus diz também em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Estão entendendo? O salário do pecado é a morte, mas, querido, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus. É por esse único Filho que o Senhor enviou para vir a este mundo, dar a sua vida em resgate do pecador. Queridos amados, a palavra do Senhor Deus diz, enquanto nós vivemos neste mundo, nós estamos sujeitos ao pecado. Querido,
Deus, ele odeia o pecado. Deus abomina o pecado, mas Deus, ele nos ama o pecador. Deus, ele não ama o pecado. Entenda e compreenda. Deus odeia o pecado e abomina, mas ele ama o pecador. Então, querido, foi por isso que Jesus veio a este mundo. Foi por isso que Jesus Cristo, aos 33 anos, ele foi levado pelo Espírito ali ao deserto para ser tentado pelo próprio Satanás, porque ele te amava e porque ele me ama. Ele venceu, querido, na tentação no deserto, ele venceu na cruz do Calvário. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a Bíblia diz que o Senhor pisou na cabeça de Satanás. Ele nos picará o calcanhar, ferirá o calcanhar, mas o Senhor esmagará a cabeça de Satanás. Queridos amados, a Bíblia diz que tudo é força, mas Deus é poder. Se Ele é força, mas Deus é poderoso e suficiente para vencer todas as artimanhas e obras de Satanás. Só basta nós confiar nesse Jesus maravilhoso. A palavra do Senhor Deus diz: aonde superabundou o pecado, superabundou a graça de Jesus Cristo. E a graça é superior ao pecado. Em Miqueias, queridos, capítulo 7, versículo 18 ao 19, a Bíblia diz que Deus, quando Ele nos perdoa os nossos pecados, Ele nos lança nas profundezas, no esquecimento. Jesus, quando Ele perdoa, Ele esquece. Mas muitas vezes nós temos vergonha de ir a Deus porque cometemos outro erro. Mas Deus disse: filho, aqui eu estou te vendo pela primeira vez. Porque Deus, Ele nos fala essas palavras, porque Deus não se lembra, querido, do que você cometeu ontem. Quando Ele te perdoa, Ele não fica recordando, mas às vezes o ser humano fica relembrando, recordando as coisas, as consequências da vida. Mas Deus, querido, a Bíblia diz que Ele é justo e fiel para nos perdoar os nossos pecados. João Batista, quando estava ali no mar da Judéia, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo possa ainda estar incomodando o nosso coração, para nós sentir no nosso coração o desejo de nos se curvar diante do Senhor e clamar a Ele, e Ele nos perdoará os nossos pecados, as nossas culpas. Em nome de Jesus Cristo é o meu desejo. Amém.